Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no 1 Reis, capítulo 13. Tem 34 versículos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, e gostaria que você nos acompanhasse agora. 1 Reis, capítulo 13. Apanhe sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo para poder entender o que nós estamos falando e também para poder conferir como os crentes bereanos. No capítulo 13, nós veremos o homem de Deus é enganado por um profeta idoso. Estamos na parte 2, que é a monarquia dividida, que vai dos capítulos 12 até 2 Reis 17. Para continuarmos, para melhor nos situarmos, nos encontramos exatamente na segunda parte da nossa divisão proposta de 3 no total. 1ª e 2 Reis tem 47 versículos. E eles foram divididos em 3 grandes partes. E nós estamos ainda nós estamos já na segunda. Lembramos que também essa grande parte, a monarquia dividida, foi dividida em outras subseções. Como já falamos, essa subparte B em Israel, que ocupa os períodos de 930 a 909 a.C., foi subdividida em 4 seções. Os centros falsos de adoração criados por Jeroboão, vimos isso no capítulo 12. Uma condenação profética confirmada, veremos hoje. Mais uma outra condenação, que veremos no capítulo 14, e depois o final do reinado, ainda no capítulo 14. Então, uma condenação profética confirmada. Jeroboão estava seguindo caminhos escabrosos para manter-se no trono, ao construir bezerros de ouro em Betel e Dan, e instruir festas e cultos em local indevido e de forma herética. O objetivo dele não tinha nada a ver com Deus. Ele queria simplesmente manter reunido o povo dele e evitar que esse povo fosse para Judá, para Jerusalém, onde tinha o templo. Esse é o objetivo dele. No entanto, o Senhor, por pura graça e misericórdia, levanta homens de Deus, seus profetas, para irem entregarem seus recados vindos de Deus aos homens da liderança de Israel. Então Deus enviou profetas para avisá-los de que aquilo não deveria ser feito. Mas a palavra de Deus, como já tivemos oportunidade de dizer outras vezes, tem 2 finalidades. Uma finalidade, que é a principal, é converter, curar, sarar. Mas existe outra, de endurecer mesmo, porque quando você rejeita e não obedece, apesar dos avisos e dos sinais, isso acaba sendo para a sua condenação. A divisão do reino já era uma realidade, e esta divisão vinha do próprio Senhor, que ao provar ambas as tribos buscava fidelidade, e dependendo dessa, suas bênçãos iriam para aqueles que obedecessem. De Judá, Deus envia um profeta com ordens claras e bastante precisas do que falar, contra o que falar. E ainda que nem comesse, nem bebesse de qualquer coisa, mas voltasse por onde tinha ido, e não voltasse por onde tinha ido, mas que buscasse outro caminho. Deus tinha enviado do reino do sul um homem para condenar as coisas de Jeroboão do reino do norte. Era este um sinal claríssimo da desaprovação de Deus contra tudo aquilo. O profeta era obediente, também muito corajoso. Entrou na cidade, falou contra o altar erguido por Jeroboão, e ousado profetizou. Jeroboão tentou impedi-lo e mesmo desacreditá-lo, mas teve um sinal ali mesmo, que era Deus quem estava na vida daquele profeta, pois sua mão secou quando estava dando ordens aos seus para prender o profeta. Depois, vendo o que acontecera com suas mãos, teve de se humilhar e pedir ao profeta que orasse por ele para ser curado. E assim o profeta fez. Jeroboão ainda tentou convencê-lo depois disso a ir com ele para seu palácio e ali alimentá-lo, servi-lo, quem sabe chantageá-lo. Mas o profeta estava com uma missão a cumprir e nada poderia impedi-lo de ser bem-sucedido, e disse não às ofertas de Jeroboão. Tinha ele feito o que precisava. A sua profecia anunciava que iria se levantar alguém, filho de Davi, que iria derrubar aquele altar como ele falara. Seria este, filho de Davi, Josias,
3 séculos depois. Isso vai estar aqui no 2 Reis, capítulo 23, versos 15 a 20. Como nós teremos oportunidade, continuando o nosso trabalho, de vermos essa história mais adiante. Um profeta estava indo falar de coisas futuras que envolveriam gerações que ainda nem tinham nascido. O sinal de que sua palavra se cumprira foi que o altar ali mesmo, naquela hora, se fenderia e as suas cinzas se derramariam, e assim sucedeu-se. Naquele momento em que Jeroboão dava ordens contra o profeta. A hora era de voltar para casa com a missão cumprida. No entanto, algo aconteceu de diferente. Dera a conhecer o sucedido a um profeta que morava ali em Israel. E este ficou curioso e tomou conhecimento de tudo, e foi atrás do homem de Deus para dissuadi-lo a voltar e a comer. Encontrou o profeta na estrada e, mentindo, disse para ele que estava indo procurá-lo por ordem de Deus, pois um anjo tinha lhe aparecido e pedido que voltasse e comesse. O homem de Deus acreditou na história do velho profeta e voltou para o seu caminho. Em vez de pedir confirmação, para Deus, Senhor, é isso mesmo, fala com teu servo, o Senhor me deu essas instruções claras, estou recebendo aqui um homem de Deus, assim se fala, que teve uma visão. Não. Qual foi o erro desse homem de Deus? Estava tudo certo e logo chegaria em casa, são e salvo, e com a sensação do dever cumprido. Por que ele quis voltar? Será que deveria ter consultado ao Senhor antes? Não podemos dar créditos a quem nos fala no nome do Senhor, mesmo sendo este um profeta do Senhor, como era aquele. E qual foi a intenção do profeta de Israel? Por que agiu assim tão levianamente? A sua ação provocou a morte do seu amigo, também profeta. E por qual razão ele fez isso? O curioso foi que o leão o matou, mas não comeu dele, nem do jumento que ali ficou, também até que o profeta idoso e mentiroso removeu o corpo e o sepultou. Também foi irônico o fato de que Deus usara esse mesmo Senhor para profetizar ao homem de Deus que ele falhara em sua missão e que, portanto, seria devorado. Se Deus te deu uma visão, meu querido, um sonho, um projeto, cuidado com quem você compartilha, sem nem mesmo saber quem é. Cuidado também se souber quem é, porque poderemos estar sendo descuidados. A mentira, o engano, a traição, os Judas, o joio, Satanás e o diabo, adversários, falsos homens e até mesmo anjos, fazem parte de nossa vida, de nosso dia a dia, e podem se fazer de anjos de luz, com um objetivo único: tirar você do seu caminho e desviar você da sua missão, para ao final morrer e perder tudo. Não seja, portanto, como este homem de Deus, que acreditou num profeta idoso, que mentindo o fez desviar-se de Deus. Ainda que tais fatos tenham acontecido, Jeroboão nem fez caso de nada, e continuou sua vida e seus propósitos como se nem houvesse Deus, nem ele mesmo tivesse falado. Ele não deu crédito às profecias do homem de Deus, e com a morte inusitada do homem de Deus no caminho de volta, seu coração já endurecido se tornou ainda mais resistente. Tô nem aí. Isso já era sinal evidente de que Deus sobre ele estava a ponto de derramar a sua ira. Por isso, o deixava em espaço largo para ir aumentando mais ainda o peso das suas iniquidades. O próprio verso último deste capítulo 34 é bem claro quanto a isso. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então assim nós vimos esse capítulo 13, que tem grandes ensinamentos para nós, de cautela, de advertência, de cuidado no caminho, com quem nós andamos, com quem nos fala, sendo este profeta, sendo este um anjo, sendo este quem for. Tudo para tirar você do foco, do projeto, da missão, daquilo que Deus te deu. Tome cuidado, não seja negligente. Ouça a voz de Deus, peça confirmação. Josué também, em certa época,
quando deveria ter consultado o Senhor sobre os gibeonitas, não consultou e acabou sendo enganado e amargou aquilo pelo resto da sua vida. Tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado com os que pedem aliança para ti. Nós somos do canal das Semeadores e estamos aqui todos os dias com um vídeo da Palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 14. Não perca, esteja conosco, nos acompanhe. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, clica OK aí, comente, tire suas dúvidas. E vamos caminhando nossa caminhada. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.